E aí pessoal, Fabrício aqui, monitor de português, e hoje eu vim falar um pouco sobre as aulas dessa semana, do que é que vai acontecer, certo? Hoje é dia 19, segunda-feira, e eu preparei algumas coisas para essa semana. Quem perder a aula ou quem tiver acompanhado e quiser rever, vai estar por aqui, beleza? Na primeira aula a gente falou sobre a contracapa do livro Meu Pé de Laranja Lima. Já é um livro que a gente já está falando há um bom tempo aí, que a gente vai começar a ler. A gente está esperando só alguns últimos ajustes para a gente começar uma leitura em grupo desse livro. E aí, por enquanto, a gente não começa, a gente está fazendo umas pesquisas e entendendo um pouco por fora do livro. A sua capa, o que, é que a gente pode esperar da história, os personagens e tudo mais. Hoje a gente trabalhou com a contracapa. Esse aqui não é o Meu Pé de Laranja Lima, porque infelizmente eu ainda não tenho ele em livro físico, só no celular. Mas esse livro aqui vai servir para eu explicar uma coisinha. Essa parte aqui do livro se chama capa, vocês já sabem. Aqui dentro a gente tem o que a gente chama de orelha. Alguns livros vêm com essa partezinha aqui. Essa é a primeira orelha, que fica na capa da frente. E essa é a segunda orelha, que fica na capa de trás. E aí o que interessa pra gente é justamente essa capa aqui de trás. Essa capa a gente chama de contracapa ou quarta capa. E a gente começou falando sobre essas partes do livro para a gente poder começar a falar sobre a contracapa de O Meu Pé de Laranja Lima, beleza? Eu vou guardar aqui. E por que que a gente vai falar da contracapa? Porque lá a gente já consegue saber um pouquinho sobre sobre o autor, ou sobre o que tem na história, ou sobre o livro em si, além da história, né? E o que é que a gente encontra no livro O Meu Pé de Laranja Lima. Eu tenho anotado algumas coisinhas aqui. A gente leu uma primeira imagem que eu preparei, que vai estar aparecendo aí na tela. Vocês pausam, dão uma lida, beleza? Pause e lê aí. E aí a gente falou sobre os termos que estão destacados. Vocês podem perceber que tem dois termos destacados, né? Algumas palavras. Que o primeiro está chamando o livro de clássico da literatura e o segundo está dizendo que é uma história fortemente autobiográfica. E aí a gente discutiu sobre o que é uma história, o que é um clássico da literatura, por que O Meu Pé de Laranja Lima é um clássico e por que é uma história fortemente autobiográfica. Bem, a gente pode perceber que O Meu Pé de Laranja Lima é um livro um pouco antigo, ele não é velho, ele é antigo, mas ainda assim ele continua sendo vendido, comprado e lido pelas pessoas. Isso faz com que ele se torne um grande clássico da literatura. Ou seja, um clássico é um livro que, mesmo passando o tempo, ele não perde a sua serventia, ele continua sendo um bom livro, as pessoas continuam lendo e ele acaba se tornando um clássico. E a gente viu, e aí tem vários motivos para um livro se tornar um clássico, seja a sua história, que as pessoas se identificam, seja a forma que a pessoa escreveu, várias coisas podem fazer um livro se tornar um clássico. Os livros que hoje são lançados podem no futuro se tornar um clássico, beleza? Meu Pé de Laranja Lima é um dos livros que se tornou um clássico da literatura. Lembrando também que a gente não pode ler só os clássicos. Tem gente que gosta de ler só os clássicos, mas a gente não pode fazer isso. A gente tem que ler também os livros mais recentes, porque nem só de clássicos vive um leitor, beleza? E também por que essa história é fortemente autobiográfica. Isso se dá, gente, porque o autor, quando escreveu o livro, ou seja, o autor é aquela pessoa que escreve o livro. Quando ele escreveu aquela história, ele tirou várias coisas da sua própria vida, no caso da sua própria infância, o autor é José Mauro de Vasconcelos, e ele tirou coisas da sua própria infância para colocar no livrinho lá do Meu Pé de Laranja Lima, o livro que conta a história do Zezé, que a gente já conhece. Ou seja, tem coisas que o Zezé vive que o autor, José Mauro de Vasconcelos, colocou lá no livro porque ele também viveu. E aí ele se inspirou e colocou lá. É como se fosse a história de vida dele. Só que a gente tem que se atentar que, apesar de ser uma história que é fortemente autobiográfica, não é uma biografia, ou seja, nem tudo que está ali no livro aconteceu de verdade e daquela maneira. Tem coisas que aconteceram na vida do autor e tem coisas que não aconteceram. E aí
é uma coisa que a gente vai ver mais para frente, mas a gente tem que saber separar o autor do personagem do livro, certo? O autor é a pessoa que escreve. O Zezé, personagem, é outra coisa. Mas tem coisas ali que fazem a história ser autobiográfica em parte, beleza? Acho que deu para entender. E no segundo texto eu vou deixar aí para vocês, não tem muito o que discutir aqui. O que eu vou dizer é para vocês pausarem o vídeo, dar uma lida nesse texto bem pequenininho, e aí vocês vão saber o que é que vocês podem esperar da história que nos aguarda, que eu espero que a gente possa ler em breve. E tem alguns termos destacados que eu já considero um pouco complicadinhos de se entender. Talvez você não conheça, talvez você conheça. Se não conhecer, dá uma pesquisada no que significa para entender melhor o texto. Ver outros termos difíceis que não estão circulados aí, destacados. E dá uma olhada. Mas a ideia principal é vocês entrarem no mundo do livro, certo? Aqui no final agora vai estar aparecendo as duas contracapas da onde eu retirei os textos, beleza? Que eu coloquei aqui. E é isso, galera. Até o próximo vídeo. Tchau!